Uma semana antes de acontecer aquilo que aconteceu essa semana, que todo mundo sabe aí de um avião, eu estava aqui numa das minhas projeções e vi algumas coisas ruins acontecendo, mas eles que controlam isso aqui, porque está dito no livro ali, ó, acabei de ler para vocês, que tudo isso aqui está acontecendo, mas existe alguém que está controlando tudo que acontece aqui. Eles apagam as coisas na minha mente, eles não deixam eu trazer tudo. Por isso que eu queria ter uma tecnologia que eu pudesse gravar tudo que eu vejo, tudo que eu experimento do outro lado. E eu até cheguei no meu trabalho e comentei com uma amiga, falei assim, olha, eu vi uma projeção esse final de semana, passado aos fatos, né? Eu vi uma projeção, vi umas coisas muito ruins acontecendo, vi umas pessoas assim, cara, só que eu não consigo me lembrar ao certo, cara, porque eles apagam da minha mente tudo. Eu só lembro de alguns fragmentos, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa. E eu nem estava por dentro de tudo isso, eu fiquei sabendo acho que uns 2 dias depois do fato que tinha acontecido. Aí eu me lembrei disso, eu falei, tá vendo, cara, por que que essas pessoas que pagam de profetas aí, que vê o futuro, eles podem até estar enxergando alguma coisa ali, né? Eles podem até enxergar, mas nunca vai ser exatamente aquilo que ele falou. Igual eu contei naquela época de Brumadinho, pra quem não se lembra, naquela época de Brumadinho lá, cara, quantas vezes eu vi lama escorrendo, aquela água vindo para todo lado, o pânico pegando. Quando aconteceu esse negócio lá no Rio Grande do Sul, eu comentei até, cara, a minha psicóloga, eu conto tudo para ela. Conto para ela, conto para outra amiga minha, eu falo, ó, eu tô contando aqui para vocês, só para que vocês saibam o que eu disse. Eu não tô afim de ganhar fama com nada. Eu sou meramente um ser vivente nesse planeta, não quero ser visto como um profeta nem nada. Quantas vezes eu falei assim, fulana, eu vejo umas coisas assim, pessoas fugindo, cara, eu salvando pessoas daquelas inundação, aquele monte de água que vem e destrói tudo. E muitas das vezes eu salvo algumas pessoas, na maioria das vezes eu morro, na maioria das vezes. Aí passa um tempo depois aconteceu aquilo lá. Você imagina se eu fosse pra internet ficar contando tudo que eu vejo. Aqui nesse canal, eu não falo nem 1% das coisas que eu vejo, das coisas que eu vivo. Sabe por quê? Porque dali a pouco tá um monte de gente romantizando as coisas aí. E outra, eu não falo, você sabe por quê? Não exponho essas coisas, porque eu aprendi uma coisa o ano passado com tudo que aconteceu comigo, que um dia eu vou contar aqui nesse canal aqui, ainda não é o momento. Porque senão pode parecer para algumas pessoas que me conhecem, vai pensar assim, nossa, agora o cara tá fazendo vitimismo. E não tem nada a ver com isso. Graças ao bom Deus, ao bom Criador, que eu acredito, diferente de muitas pessoas que acham que eu não acredito num Deus Criador, eu acredito fielmente, tá? Que provém tudo na minha vida. Talvez não do jeito que eu gostaria, mas as coisas estão indo. E simplesmente assim, uma coisa eu aprendi ano passado. A espiritualidade já tinha me dito, várias vezes eu tive sinais e não quis aprender isso e paguei da pior forma possível. Nunca interfira no percurso de vida de ninguém. Eu paguei um preço caro por fazer isso. Muito caro, além do que eu podia pagar. Que um dia, quando eu contar essa história aqui, vai fazer sentido. Por isso que eu não conto essas coisas. Sabe por quê? Porque o que tem que acontecer, vai acontecer. Não adianta chegar aqui e eu falar assim, olha, vai acontecer uma catástrofe, que a pessoa até me perguntou, você acha que vai acontecer alguma catástrofe, alguma coisa? Eu falei, olha, eu não sei, mas baseado em tantas coisas que eu já vi acontecer e chegar nisso daí, pode ser que seja. E aí, uma semana depois, aconteceu o que aconteceu, né? Fico triste, né? Porque infelizmente, ou felizmente, cara, talvez eu digo infelizmente porque eu não me identifico com nada nesse mundo aqui. Por isso que eu reforço sempre, cara, que pra mim esse mundo aqui eu sou só um prisioneiro mesmo, cara. Olha que interessante, cara, cheguei até a arrepiar aqui, ó. Eu contando isso aqui pra vocês, uma luz ali fora ali do poste ali, aumenta a claridade dela ao extremo, olha. Que loucura, cara. Só pra vocês verem, né, cara, que agora ela tá diminuindo.
Por isso que eu falo, cara, tô até arrepiado. As coisas acontecem, cara, e quando eu falo ninguém acredita. Eu não vou abrir minha câmera aqui porque eu fiz um compromisso que eu não quero fama de nada, eu só tento mostrar para as pessoas aquilo que elas não estão vendo, para que elas façam as perguntas certas, porque talvez com isso tudo a gente consiga entender qual que é o nosso propósito aqui, né?